Meus queridos irmãos, a primeira leitura de hoje, que é tirada da carta que São Paulo escreveu a Timóteo, ela consiste em apenas 3 versículos, mas ao mesmo tempo que ela é curta, ela é riquíssima. E eu gostaria aqui de focar basicamente na primeira parte do versículo 16. É grande o mistério da piedade. Essa é a resposta que São Paulo dá a Timóteo a respeito de algo que Timóteo não deve esquecer. E por que isso? Vamos olhar no início da carta. São Paulo está falando ali com Timóteo: escrevo com a esperança de ir ver-te em breve. Ou seja, ele escreveu a carta, mas ele está nessa expectativa, né? Daqui a pouco eu vou e o verei. Nós não sabemos quanto tempo é isso, mas a julgar que naquela época o tempo era mais longo do que é hoje em dia, né? Sei lá, eu sou de Rosário Oeste, cento e poucos quilômetros daqui. 1 hora eu estou lá e já volto. Às vezes, quando eu estou lá para fazer, né, um batidão, né, a gente vem, resolve uma coisa em Cuiabá e volta, porque a locomoção é muito mais fácil. Mas naquela época, né, a locomoção era muito mais difícil. Então, e ver-te em breve, talvez seriam meses. E São Paulo continua: se tardar, porém, quero que saibas como proceder na casa de Deus. Se então me atrasar, ou seja, se demorar muito tempo, mais de meses, então não esqueça de como você vai conduzir a casa de Deus, porque Timóteo foi designado para cuidar ali da igreja em Éfeso. Então, como você vai instruir aquele povo? Como você vai conduzir as coisas de Deus? E a resposta para tudo isso: é grande o mistério da piedade. Não pode haver dúvida disso. É grande o mistério da piedade. O que isso esconde, meus queridos irmãos? São Paulo, em outras palavras, está dizendo que a base do apostolado é um grande amor a Deus e às coisas de Deus. Não um simples amor, mas um amor cativante. O grande mistério da piedade. São Paulo então diz a Timóteo: olha, se eu demorar para ir até você, não esqueça de uma coisa: o grande mistério da piedade. Contemple isso, medite sobre isso, de tal forma que em tudo que você vá fazer, transborde o seu coração naquilo. E assim então as pessoas vejam em ti, manifestado na carne, como diz em seguida, né? Manifestar em tua carne as obras de fé. Somente um amor cativante é capaz então de fazer com que até mesmo os corações mais frios sejam aquecidos. Isso nós podemos notar até mesmo com coisas mais simples do dia a dia, né? Eu lembro quando eu era criança, tinha um ditado que era assim: todo mundo nasce flamenguista, aí depois cria juízo e escolhe um time melhor. É que eu estou dizendo tudo isso, né? Porque, como todo brasileiro, a gente nasce flamenguista. Não vou falar, porque não convém aqui, né? Mas eu lembro que em um determinado momento da minha infância, tinha um vizinho da frente do apartamento onde a gente morava, que ele então pegava o time do coração dele, né? Sem meu pai saber. Meu pai não era muito dado assim a futebol, essas coisas todas. Tanto é que cada um dos meus irmãos, cada um torce para um time. Mas em cada um de nós 3, a metodologia foi a mesma. Sempre era alguém que morava perto de casa, que tinha um grande amor por aquele time, e que aquele grande amor, ele ia nos dava presente, que era uma camiseta do time, ia lá, mostrava as fotos. Naquela época não tinha a internet, né? Quando eu era criança. Então, ia lá, levava a gente para assistir os jogos e falava: olha só, esse jogador é isso, isso, isso. Esse jogador é aquilo, aquilo, aquilo. Igual aquelas coisas simples e mundanas, cativou de tal forma o coração daquelas crianças, de modo
que ainda hoje perdura. Vejam, hoje eu não acompanho mais tanto futebol, mas ainda vejo em mim uma inclinação que muitas vezes se torna um tormento, porque quando eu vou meditar sobre isso, eu penso, se eu tivesse essa mesma disposição para com as coisas de Deus, quão mais santo eu seria. De modo então que se torna um tormento, porque eu vejo que ainda há em mim pedaços em meu coração que ainda não é entregue a Deus totalmente. E essas coisas que não são pecado, é bom entendermos isso, que não são pecado, mas ocupam o lugar de Deus e impedem a alma de voar mais alto. Vejam, meus queridos irmãos, se acontece isso com as coisas mais simples do dia a dia, coisas transitórias e sem importância, isso também acontece com as coisas mais valiosas. Por isso, a base de todo apostolado é o amor cativante por Deus e pelas coisas de Deus. Isso então diz respeito a Timóteo, que estava à frente daquela comunidade, mas diz respeito também a toda e qualquer pessoa que detém alguma espécie de autoridade. Isso diz respeito também a vocês, pais. Como vocês querem que os vossos filhos se apaixonem por Deus e pelas coisas de Deus, se eles não verem em vós um amor cativante por essas coisas de Deus? Como vocês, catequistas, querem que os vossos catequizandos sejam apaixonados pelas coisas de fé, se eles não olham em vós esse amor cativante? Como eles querem se apaixonar pela Eucaristia, se eles não veem em vós esse amor cativante pela Eucaristia? Daqui também nós teremos uma outra verdade, que é a seguinte: se esta é a base de todo apostolado, o demônio também sabe disso. E por isso, onde o demônio procurar atacar mais, é nesta base, porque destruindo ela, toda obra de piedade, toda obra de fé, cai por terra. E é por este motivo que nós vemos que por onde o demônio tanto tenta atacar, por exemplo, os ministros de Deus, é na falta de piedade. Não é aqui a realidade, mas eu já vi em muitos outros lugares, por exemplo, nós notarmos essa falta de piedade nos sacerdotes, essa falta de piedade nos ministros extraordinários da comunhão eucarística. É onde o demônio procura mais atacar. Sou até estranho, mas quando nós olhamos de fora, parece que quanto mais próximo se está das coisas de Deus, o que nós olhamos de mais comum a acontecer é que menos reverência, respeito e piedade se tem pelas coisas de Deus. A coisa, né, é como se, à medida que vai se tornando familiar, vai se perdendo essa reverência e esse amor, porque há um combate espiritual naquilo ali. Por esse motivo, então, neste dia, queremos suplicar ao Senhor, através desses mártires de fé, que levaram a fé à Coreia, queremos pedir ao Senhor que aumente em nós, que dê a nós um amor cativante por Ele e pelas coisas dEle, de modo que este amor transborde em nossos tratos, que ao falarmos o nome da Virgem Maria, os nossos olhos se encham de lágrimas, a ponto de converter os corações mais duros, que ao falarmos do Pai do céu, que não falemos de como se fosse uma realidade, como posso dizer aqui, fria, né? Um objeto de estudo, mas nós falemos realmente com piedade, como alguém que realmente cremos e estamos prontos a dar a vida por isso. Que ao lembrarmos, que ao falarmos da Eucaristia, os nossos lábios tremam de alegria. Que o Senhor nos dê então essa graça. E queremos suplicar ao Senhor também nessa Santa Missa, que Ele proteja os nossos sacerdotes da falta de piedade.
que Ele envie os santos anjos para colocar em guarda diante de cada sacerdote, e que não deixe que o inimigo afete a falta de piedade neles, para que em cada Eucaristia celebrada, cada vez que o padre levante a hóstia consagrada e diga: este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, ao levantar, o cálice, que até mesmo os corações mais duros possam enxergar Cristo ali, e não reste dúvida de que é grande o mistério da piedade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.